20 equipes no grid da Fórmula 1. Você não entendeu errado, eu disse 20 equipes no grid da Fórmula 1. Nós já tivemos isso acontecendo em alguns anos atrás e hoje a gente tem aí uma briga tão grande para conseguir uma 11ª. Oh, que coisa absurda! Mas nós vamos relembrar quando isso aconteceu neste vídeo, então já vai deixando seu like e bora pro vídeo. Bom, nos primórdios da Fórmula 1, lá nos anos 50, 60, onde os pilotos, né, eles se inscreviam por corrida e cada um ali tinha o seu próprio carro particular, aí tinha algumas equipes que vendiam chassi para um piloto aí disputar apenas aquela corrida e tudo mais, então a gente era comum a gente ter aí grids com 30, 29, 30 carros, se inscrevendo para a corrida e, claro, né, cada corrida tinha o seu número limite de pilotos que se classificavam para a corrida, né? Às vezes 22, às vezes 24, às vezes 26 e tudo mais. Mas o tempo foi passando na Fórmula 1, as equipes foram realmente dominando, né, a Fórmula 1, as equipes tinham que se inscrever para a temporada toda e na temporada de 1989 nós tivemos 20 equipes inscritas para o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Isso mesmo, 20 equipes inscritas. E naquela época, por conta desse grande número de equipes inscritas, a gente tinha, né, algumas sessões de classificação extra. A gente tinha uma sessão de pré-qualificação, onde os carros mais lentos, eles participavam de uma sessão ali na sexta-feira, onde passavam 2 carros. Desses 2 carros, né, eles se juntavam a outros 28 para disputar a classificação na sexta e no sábado. Desses 30 carros que disputavam a classificação, 26 carros se classificavam e tinham o direito de disputar o Grande Prêmio. Eu até acho que esse modelo, se fosse hoje, não caberia. Eu acho que não seria interessante você ter uma equipe que vai viajar lá para o Bahrein, viaja para a Arábia Saudita, viaja para não sei aonde, e corre o risco de não correr, não participar da corrida. Você corre o risco de chegar lá na sexta-feira e ter que empacotar as coisas. Eu acho que isso hoje não tem mais viabilidade. Mas eu também acho que 26 carros no grid, isso aí é o mínimo que se espera de uma Fórmula 1. Ou seja, 13 equipes, isso já deveria ser obrigatoriamente o mínimo de pilotos, o mínimo de equipes, né? 13 equipes no grid, isso já devia ser regra, né? E não toda essa coisa toda, essa burocracia para conseguir aprovar uma 11ª equipe que ainda assim deixaria o grid ainda pequeno, vamos dizer assim. Então, vamos lembrar então quais eram essas 20 equipes da temporada de 1989. Começando por ordem numérica, naquela época, né, tinha ali a regra de numeração, que eu até já fiz um vídeo explicando como é que funcionava. Tínhamos a McLaren com os carros 1 e 2, com Ayrton Senna, número 1, atual campeão, e Alain Prost, número 2. Carros número 3 e 4 era da equipe Tyrrell, que tinha os pilotos Jonathan Palmer e Michele Alboreto, foi quem começou. O Jean Alesi correu algumas corridas, né, inclusive revelou o Jean Alesi nesse ano, e também o Johnny Herbert participou de algumas corridas pela Tyrrell. Os carros 5 e 6 eram a Williams, que tinham Thierry Boutsen e Ricardo Patrese. A equipe Brabham tinha os carros 7 e 8 com Martin Brundle e Stefano Modena. A equipe Arrows tinha os carros 9 e 10 e tinha o Derek Warwick, né, e o Ed Sheever. O Martin Dunnelly também correu uma corrida nessa equipe. A Lotus tinha os carros 11 e 12 que tinham Nelson Piquet e Satoru Nakajima. Aí você vê que não tem mais não tinha o número 13, os números 13 e 14 não tinham. Pula para o 15 e 16, a equipe March, que tinha Maurício Gugelmin e Ivan Capelli. Depois tivemos 17 e 18, os carros da Ocella, que tinha Nicola Larini e Piercarlo Ghinzani, 2 pilotos italianos. Aí temos a Benetton, números 19 e 20, que tinha Alessandro Nannini e Johnny Herbert, e também depois o Emanuele Pirro correu na Benetton. A Dallara, que tinha os carros 21 e 22, que era Alex Caffi e Andrea De Cesaris, também 2 italianos. A Minardi, os carros 23 e 24,
com Pierluigi Martini e o Luiz Pérez Sala. Tivemos a Ligier com os carros 25 e 26, o René Arnoux e Oliver Gruyat. A Ferrari com o clássico 27 e 28, com Nigel Mansell e Gerhard Berger. A Lamborghini, a Lola Lamborghini, com os carros 29 e 30, com Yannick Dalmas e Felipe Alliot, começaram, né? Depois tivemos o Eric Bernard, tivemos o Alboreto, aí tivemos a Colony, né, com os carros 31 e 32, com o Roberto Moreno e o Pierre-Henri Raffanel, um francês, e também o Enrico Bertaglia, um italiano que também correu algumas corridas. Tivemos a Eurobrum com o carro número 33, aí apenas um carro, né, o George Gregor Foitek, um suíço, e depois o Oscar Lahauri. A Eurobrum, inclusive, foi a única equipe da temporada que não conseguiu participar de nenhuma corrida, né? Eles não correram. Tivemos a Zack Speed, com os carros 34 e 35, o Berner Schneider e o Aguri Suzuki. E tivemos a Onyx, com os carros 36 e 37, com os pilotos Stefan Johansson e Bertrand Gachot, e também o JJ Leto correu algumas corridas. Tivemos a Rio, que tivemos o Christian Danner, os carros 38 e 39, o Christian Danner e o Volker Weidler, né, dois alemães, era uma equipe alemã, inclusive. Também tivemos aí alguns, o Bertrand Gachot correu nessa equipe, o George Foitek correu nessa equipe, o Volker, o Pierre-Henri Raffanel também correu nessa equipe, em algumas etapas. E tivemos, por último, a AGS com os carros 40 e 41, com o Gabriele Tarquini e o Joachim Wilkenhock, e também o Yannick Dalmas participou de algumas corridas nesta equipe. Bom, tá aí, né? Nós tivemos 20 equipes, nós tivemos em várias etapas da temporada, nós tivemos 39 pilotos inscritos, né, sendo que apenas 26 se classificavam para a corrida. Como eu falei, eu acho que hoje isso é inviável, né? Você ter ali, imagina, 13 pilotos, 13 carros ficando de fora de uma corrida, indo viajar, mas ficando de fora da corrida. Eu acho que isso hoje seria inviável. Mas 26, isso realmente era o mínimo. E olha só a quantidade de pilotos que eu falei, nomes de pilotos que eu falei aqui né, durante a temporada. Pilotos que muitas vezes a gente nem lembrava, a gente nem lembra quem era, nem conhecia, talvez nem fossem tão bons assim para estar na Fórmula 1, mas eles tiveram a chance ali de guiar um carro de Fórmula 1. A gente está vindo de uma temporada que vai ser a primeira temporada onde não vamos ter nenhum novato, ou seja, exatamente o mesmo grid que nós terminamos em 2023, nós vamos ter em 2024, e sendo que a gente tem tantos pilotos aí que de repente poderiam fazer parte desse grid da Fórmula 1, como o próprio Drogovic, a gente pega alguns pilotos da Fórmula Indy ali, o Neil Gardner, o Pato Ward, o próprio De Vries poderia de repente ter uma vaga, poderia ter mais uma chance, o Theo Pourchaire, entre tanto o Mick Schumacher, de repente poderia ter aí de novo chance de estar no grid da Fórmula 1, e a gente está com esse grid tão pobre, com apenas 10 equipes, todo um trabalho aí para conseguir aprovar uma 11ª equipe, sendo que outras equipes, como a Hightech, por exemplo, foi reprovada, ninguém sabe exatamente os motivos. Então queria lembrar que um dia a Fórmula 1 aí teve 20 equipes participando. Esse número, né, de equipes maiores do que vagas, ela foi mais ou menos até a temporada de 95, 96, ali 96, né, que a gente teve ali uma redução, tivemos apenas começamos a ter apenas 22 carros no grid, depois foi reduzido para 20, a gente teve em 2010, né, quando entrou 3 novas equipes ali, que a gente voltou a ter 24 equipes até 2012, mas as equipes foram morrendo e estamos de novo com esse grid magro de apenas 20 carros, e esperando que um dia a Fórmula 1 volte a ter pelo menos 26 carros, pelo menos mais 6 pilotos. Imagina, escolhe aí 6 nomes aí que vocês colocariam no grid. Mantenham os 20 que estão e acrescentem mais 6 nomes aqui nos comentários para mim de quem vocês colocariam na Fórmula 1. Olha, eu vou até pensar, eu colocaria o Drogovic, obviamente, campeão da Fórmula 2, o Mick Schumacher, quem mais? Theo Pourchaire, colocaria, olha, Pato Ward,
Colocaria, quem mais? Ó, tem mais duas, ó, tá vendo? Ó, tem mais duas vagas, ó. Ó, tem mais duas vagas, eu não tô conseguindo pensar aqui, ó. Tá vendo só? Tá vendo só o quão rico, o quão enriqueceria mais a Fórmula 1 se a gente tivesse mais vagas no grid? Então, coloca aqui o nome de vocês aí, quais pilotos vocês colocariam no grid da Fórmula 1 e quantas equipes vocês colocariam no grid da Fórmula 1? Me conte aqui nos comentários. Certo, pessoal? Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e